o quarto domingo em Quaresma. Este domingo, chamado, desde a primeira palavra do introite, Domingo de Laetare, é um dos mais solenes do ano. A igreja interrompe o seu luto quaresmal, os cânticos da missa falam de nada, mas alegria e consolação. O órgão, que tem estado em silêncio durante os 3 domingos anteriores, agora dá a sua voz melodiosa, o diácono retoma o seu dalmatique, e o subdiácono a sua túnica, e em vez de púrpura, coletes cor-de-rosa são permitidos ser usados. Estes mesmos ritos foram praticados no Advente, no terceiro domingo, chamado Gaudete. O motivo da igreja para introduzir esta expressão de alegria na liturgia de hoje é encorajar os seus filhos a perseverar fervorosamente até ao final desta época santa. O verdadeiro mir de Quaresma foi na passada quinta-feira, como já vimos, mas a igreja, temendo que a alegria não possa levar a alguma violação do espírito de penitência, adiou seu próprio aviso para este domingo, quando ela não só permite, mas até oferece, os seus filhos a regozijarem-se. A estação de Roma fica na Basílica da Santa Cruz, em Jerusalém, uma das 7 principais igrejas da Cidade Santa. Foi construído no século IV, pelo imperador Constantino, numa das suas vilas, chamada Cessorius, em que conta que também se chama Basílica Cessorian. A mãe do imperador, Santa Helena, enriqueceu-a com as mais preciosas relíquias, e desejou torná-la a Jerusalém de Roma. Foi com esta intenção que ordenou que uma grande quantidade de terra, tirada do Monte Calvário, fosse colocada no local. Entre as outras relíquias dos instrumentos da paixão que ela deu a esta igreja, estava a inscrição que foi presa à cruz, ainda mantido lá, e chamou o título da cruz. O nome de Jerusalém, que foi dado a esta basílica, e que recorda as nossas mentes a Jerusalém celestial, para a qual estamos tendendo, sugeriu a sua escolha como estação de hoje. Até ao século XIV, quando Avignon se tornou, por um tempo, a cidade dos papas, a cerimônia da Aroça Dourada teve lugar nesta igreja. Neste momento, é abençoado no palácio onde o pontífice soberano reside nesta temporada. A bênção da Aroça Dourada é uma das cerimônias peculiares ao quarto domingo da Quaresma, que é chamado, por esta conta, Aroça Domingo. Os pensamentos sugeridos por esta flor harmonizam-se com os sentimentos com os que a igreja agora inspiraria os seus filhos. A alegre época da Páscoa está prestes a dar-lhes uma primavera espiritual, da qual a da natureza é apenas uma imagem fraca. Por isso, não nos podemos surpreender que a instituição desta cerimônia tem uma data muito antiga. Encontramo-lo observado sob o pontificado de São Leão IX século XI, e temos um sermão sobre a Aroça Dourada, pregado pelo glorioso Papa Inocêncio III, neste domingo, e na Basílica da Santa Cruz em Jerusalém. Na Idade Média, quando o Papa residia no Palácio de Lateran, tendo abençoado pela primeira vez a Aroça, foi a cavalo até a igreja da estação. Usava mitra, era acompanhado por todos os cardeais, e segurava a abençoada flor na mão. Tendo chegado à Basílica, fez um discurso sobre os mistérios simbolizados pela beleza, pela cor e pela fragrância da Aroça. A missa foi então celebrada. Após a missa, o Papa regressou ao Palácio de Lateran. Rodeado pelo Sagrado Colégio, percorreu a imensa planície que separa as duas basílicas, com a flor mística ainda na mão. Podemos imaginar a alegria do povo enquanto olhavam para o símbolo sagrado. Quando a procissão chegou aos portões do palácio, se havia um príncipe presente, era seu privilégio segurar o estribo, e ajudar o pontífice a desmontar, para o qual Cortesia Filial recebeu a Aroça, que tinha recebido tanta honra e causou tal alegria. Neste momento, a cerimônia não é tão solene. Ainda assim, os ritos principais são observados. O Papa abençoa a Aroça Dourada no vestiário, ela ungi-lo com santo gismo, sobre o qual ele polvilha um pó perfumado, como anteriormente, e quando chega a hora da missa, ele vai à capela do palácio segurando a flor na mão. Durante o santo sacrifício, é preso a um ramo de Aroça Dourada preparado para ela no altar. Após a missa, é trazido ao pontífice, que a segura na mão ao regressar da capela ao vestiário. E é habitual o Papa enviar a Aroça a algum príncipe ou princesa, como marca de honra. Às vezes, é uma cidade ou uma igreja que recebe a floricultura. Juntamo-nos a uma tradução livre da bela oração usada pelo Pontífice Soberano enquanto abençoamos a Aroça Dourada. Dará aos nossos leitores uma apreciação mais clara desta cerimônia, que acrescenta tanta solenidade ao quarto domingo da Quaresma. Ó Deus, por cuja palavra e poder todas as coisas foram criadas, e por cuja vontade são governadas. Ó Tu, que é a alegria e a alegria de todos os Teus fiéis.
imploramos a vossa majestade divina, que tu suplicossar e santificar esta aroça, tão encantadora na sua beleza e fragrância. Vamos suportá-lo, neste dia, nas nossas mãos, como símbolo de alegria espiritual, que assim, as pessoas que se dedicam ao teu serviço, sendo libertadas do cativeiro da Babilônia, pela graça do teu filho Sobegotem, que é a glória e a alegria de Israel, podem mostrar, com um coração sincero, as alegrias daquela Jerusalém, que está acima, e é a nossa mãe. E enquanto a tua igreja, vendo este símbolo exulta com alegria, para a glória do teu nome, tu, ó Senhor, dá-lhe felicidade verdadeira e perfeita. Aceite a sua devoção, perdoe-nos os nossos pecados, aumente a nossa fé, curar-nos pela tua palavra, proteger-nos pela tua misericórdia, eliminar todos os obstáculos, conceder-nos todas as bênçãos, que, assim, esta mesma vossa igreja pode oferecer a ti o fruto de boas obras, e caminhando no odor da fragrância daquela flor, que surgiu da raiz de Jessé, e a chamada de flor do campo, e o lírio do vale, que ela mereça desfrutar de uma alegria interminável no seio da glória celestial, na sociedade de todos os santos, juntamente com aquela flor divina, que vivem e reinam contigo na unidade do Espírito Santo, mundo sem fim. Amém. Chegamos agora à explicação de outro nome dado ao quarto domingo da Quaresma, que foi sugerido pelo Evangelho da época. Encontramos este domingo vários documentos antigos, o Domingo dos Cinco Pães. O milagre aludido a este título não só forma uma parte essencial das instruções da Igreja durante a Quaresma, mas também é um elemento adicional da alegria de hoje. Esquecemo-nos, por um instante, da paixão do Filho de Deus, para dar a nossa atenção ao maior dos benefícios que nos concedeu, pois sob a figura destes pães multiplicados pelo poder de Jesus, a nossa fé vê que pão que desceu do céu, e dá vida ao mundo. João 6:33, o pajem, diz o nosso evangelista, estava perto, e, dentro de dias, nosso Senhor nos dirá, com desejo desejei comer este pajem contigo. Lucas 22:15, antes de deixar este mundo para ir para o seu Pai, Jesus deseja alimentar a multidão que o segue, e para fazer isto, ele mostra a sua omnipotência. Bem, podemos admirar esse poder criativo, que alimenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, e em tal sábia, que mesmo tendo participado da festa tanto quanto eles fariam, ainda há fragmentos suficientes para encher 12 cestos. Tal milagre é, de facto, uma prova evidente da missão de Jesus, mas ele pretende como uma preparação para algo muito mais maravilhoso. Ele pretende como uma figura e uma promessa do que está prestes a fazer, não apenas uma ou duas vezes, mas todos os dias, mesmo até o fim dos tempos, não só para 5.000 homens, mas para as inúmeras multidões de crentes. Pense nos milhões que, neste mesmo ano, estão a participar do banquete do pajem, e, no entanto, aquele que vimos nascer em Belém, a casa do pão, ela deve ser a alimentação de todos estes convidados, nem o pão divino falhará. Estamos a festejar como os nossos pais antes de nós, e as gerações que nos seguirão, serão convidadas como estamos agora, a vir e a provar o quão doce é o Senhor. Salmo 33:9. Mas observe, é num lugar deserto, como nos inclinamos de São Mateus, Mateus 14:13, que Jesus alimenta estes homens, que nos representam cristãos. Abandonaram a agitação e o barulho das cidades para o seguirem. Tão ansiosos são eles para ouvir as suas palavras, que eles não temem nem fome nem fadiga, e a sua coragem é recompensada. Uma recompensa semelhante coroará os nossos trabalhos, o nosso jejum e abstinência traço que agora estão mais de metade. Vamos, então, regozijar-nos e passar este dia com a leveza dos peregrinos que estão perto do fim da sua viagem. O momento feliz está a avançar, quando a nossa alma, unida e preenchida com seu Deus, olhará para trás com prazer nas fadigas do corpo, que, juntamente com a compunção do nosso coração, mereceram para ela um lugar no banquete divino. A Igreja primitiva propôs este milagre da multiplicação dos pães como símbolo da Eucaristia, o pão que nunca falha. Encontramo-la frequentemente representada nas pinturas das catacumbas e nos relevos básicos dos antigos túmulos cristãos. Os peixes, também, que foram dados juntamente com os pães, estão representados nestes veneráveis monumentos da nossa fé. Para os primeiros cristãos considerados o peixe como símbolo de Cristo, porque a palavra peixe, em grego, é composta por 5 letras, cada uma das quais é a inicial destas palavras, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A Igreja grega, também,
Mantenha este domingo com muita solenidade. De acordo com a sua forma de contar os dias da Quaresma, este é o grande dia da semana chamado, como já notamos, mês honestos. A adoração solene da cruz ocorre hoje, e, quebrando a sua regra de nunca admitir uma festa de santo durante a Quaresma, este domingo de empréstimo é mantido em homenagem ao célebre abade do mosteiro do Monte Sinai, São João Climaco, que viveu no século V. Missa. O cativeiro de 70 anos em breve acabará. No entanto, um pouco, e os prisioneiros regressarão a Jerusalém. Esta é a ideia expressa pela Igreja em todos os cânticos da missa de hoje. Ela se aventura a não pronunciar a Aleluia celestial, mas todos os seus cantículos bespeak júbilo, pois, daqui a alguns dias, a Câmara do Senhor deixará de lado o seu luto, e manterá o mais feliz das suas festas. Introdução. Regozija-te, ó Jerusalém, e encontra-te com todos os que amas, regozija-te com isso, tu que tens estado triste, que possas saltar de alegria, e ser saciado com o conforto dos seus seios. Pes. Regozijei-me com as coisas que me foram ditas, iremos para a casa do Senhor. A glória. Alegra-te. No colecionador, a Igreja reconhece que os seus filhos merecem a penitência porque estão a passar, mas ela implora que, hoje, a esperança das consolações divinas que se aproximam possa refrescar os seus espíritos. A força total da palavra final da sua oração é que eles possam respirar um pouco. Recolher. Grão-te, suplicamos-te, Deus Todo-Poderoso, que nós, que somos justamente aflitos de acordo com os nossos deméritos, podemos ser aliviados pela tua graça reconfortante. Através, etc. A segunda e terceira coleções são dadas no primeiro domingo da Quaresma. Epístola. Lição da Epístola de São Paulo, o apóstolo aos Gálatas 4. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, o por uma mulher bonde, e o outro por uma mulher livre. Mas aquele que era da mulher ligação, nasceu de acordo com a carne, mas ele, pela mulher livre, estava por promessa. Que coisas são ditas por uma alegoria? Pois estes são os 2 testamentos. O do Monte Sina, que se engendrou até a escravidão, que é Agar, para os pecados é uma montanha na Arábia, que tem afinidade com a Jerusalém que agora é, e está em cativeiro com os seus filhos. Mas que Jerusalém, que está acima, é livre, que é a nossa mãe. Abeto está escrito, alegra-te, tu estéril, que não carregas, tu não te vais guinche e chora, tu que não travas este, para muitos são os filhos dos desoladas, mais do que o dela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque era, somos filhos da promessa. Mas como então, aquele que nasceu de acordo com a carne, perseguiu o que estava atrás do espírito, então também é agora. Mas o que sai das Escrituras? Expulsar a mulher vínculo e o seu filho, para o filho da mulher vínculo não será herdeiro do filho da mulher livre. Então, irmãos, não somos filhos da mulher vínculo, mas da liberdade, pela liberdade com que Cristo nos libertou. Vamos então regozijar-nos, somos crianças não de Sina, mas de Jerusalém. A nossa mãe, a Santa Igreja, não é uma mulher ligação, mas é livre, e é a liberdade que ela nos criou. Israel serviu a Deus com medo, seu coração estava sempre tendendo à idolatria, e só podia ser mantido ao serviço pelo jugo pesado de castigo. Mais felizes do que ele, servimos a Deus através do amor, o nosso jugo é doce, e o nosso fardo é luz. Mateus 11:30. Não somos cidadãos da terra, somos apenas peregrinos passando por ela para o nosso verdadeiro país, a Jerusalém que está acima. Deixamos a Jerusalém terrena para o judeu, que só se importa com coisas terrestres, está desapontado com Jesus, e está a planear como crucificá-lo. Também há demasiado tempo que nos arrastamos nos bens deste mundo, fomos escravos do pecado, e quanto mais as correntes da nossa escravidão nos pesavam, mais falávamos de sermos livres. Agora é o tempo favorável, agora são os dias da salvação, obedeçamos ao apelo da Igreja, e entramos na prática do espírito de Quaresma. O pecado parece-nos agora ser o mais pesado dos jugos, a carne, um fardo perigoso, o mundo, um tirano impiedoso. Começamos a respirar o ar fresco da liberdade sagrada, e a esperança da nossa rápida libertação enche-nos de transportes de alegria. Vamos, com todo o carinho possível, agradecer ao nosso divino libertador, que nos liberta da escravidão de Agar, emancipa-nos da lei do medo, e, fazendo de nós o seu novo povo, abre-nos as portas da Jerusalém celestial, ao preço do seu sangue. O gradual expressa a alegria sentida pelos gentios quando convidado a entrar na Câmara do Senhor,
que agora se torna a sua. O vestígio mostra Deus a proteger a sua igreja, a Nova Jerusalém, que não deve ser conquistada e destruída como foi a primeira. Esta cidade santa comunica a sua própria estabilidade e segurança a eles que estão nela, pois o Senhor vigia tanto a mãe como seus filhos. Gradualmente. Regozijei-me com as coisas que me foram ditos, iremos para a casa do Senhor. Que a paz esteja na tua força, e a abundância nas tuas torres. Trato. Aqueles que confiam no Senhor, serão como o monte Sião, não será movido para sempre que habitar em Jerusalém. Montanhas são redondas sobre isso, então o Senhor é redondo sobre o seu povo doravante agora e para sempre. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo João 6, 1-15. Nessa época, Jesus passou sobre o mar da Galileia, que é o de Tiberias, e uma grande multidão o seguiu, porque viram os milagres que ele fez neles que estavam doentes. Jesus subiu, portanto, para uma montanha, e lá se sentou com seus discípulos. Agora o pajem, o dia do festival dos judeus, estava perto. Quando Jesus ergueu os olhos e viu que uma grande multidão lhe surgiu, disse a Filipe, de onde compraremos pão para que estes possam comer? E isto ele disse para o julgar, porque ele próprio sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 centavos de pão não é suficiente para eles, que cada um pode tomar um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, sai-te para ele, há um menino aqui que tem 5 pães de cevada, e 2 peixes, mas o que estão entre tantos? Então Jesus disse, faça os homens sentarem-se. Agora havia muita erva no lugar. Os homens, portanto, sentou-se, em número cerca de 5.000. E Jesus levou os pães, e quando agradeceu, distribuiu-lhes que estavam sentados. Da mesma forma também dos peixes, por mais que eles o fizessem, e quando foram preenchidos, disse aos seus discípulos, reúnam os fragmentos que restam, para que não se percam. Eles reuniram-se, portanto, e encheram 12 cestos com os fragmentos dos 5 pães de cevada, que permaneceram para cima para eles que tinham comido. Agora estes homens, quando viram o milagre que Jesus tinha feito, disseram, esta é de uma verdade o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, portanto, quando soube que viriam a levá-lo à força e torná-lo rei, fugiu novamente para a montanha sozinho. Estes homens, a quem Jesus se tem alimentado por um milagre de amor e poder, estão decididos a fazer de Jesus o seu rei. Eles não têm nenhuma hesitação em proclamá-lo digno de reinar sobre eles, para onde podem encontrar um mais digno. O que, então, nós cristãos fazemos, que conhecem a bondade e o poder de Jesus incomparavelmente melhor do que estes pobres judeus? Temos de implorar-lhe que reine sobre nós, a partir de hoje. Acabamos de ler na epístola que foi ela que nos libertou, libertando-nos dos nossos inimigos. Ó gloriosa liberdade! Mas a única maneira de mantê-lo é viver sob a sua lei. Jesus não é um tirano, assim como o mundo e a carne, seu governo é doce e pacífico, e nós somos os seus filhos em vez dos seus servos. Na corte de tal rei servir é reinar. O que temos a ver com a nossa velha escravatura? Se algumas das suas correntes ainda estiverem sobre nós, não percamos tempo, quebremo-las, pois o Pache está perto, o grande dia da festa começa a amanhecer. Em frente, então, corajosamente até o fim da nossa jornada. Jesus vai nos refrescar, ele vai nos fazer sentar como fez os homens do nosso evangelho, e o pão que ele tem reservado para nós vai nos fazer esquecer todas as nossas fadigas passadas. No ofertório, a igreja volta a emprestar as palavras de Davi, com as que para louvar o Senhor, mas hoje, é principalmente a sua bondade e poder que ela celebra. Ofertório. Louvado vós, Senhor, pois ele é bom, cante-vos ao seu nome, pois é doce, o que lhe agradou que ele fez, no céu e na terra. O segredo é uma oração pelo aumento da devoção. Pedimos-lhe pelos méritos do sacrifício em que estamos a ajudar, pois é a fonte da nossa salvação. Segredo. Suplicamos-te, ó Senhor, misericordiosamente consideramos este presente sacrifício que tanto pode aumentar a nossa devoção, como avançar a nossa salvação. Através, etc. O segundo e terceiro segredos são dados no primeiro domingo da Quaresma. No hino da comunhão, a igreja canta os louvores da Jerusalém Celestial, que é figurada pela Basílica da Santa Cruz, como já explicamos. Ela fala da alegria das tribos do Senhor, que estão reunidas neste venerável templo, e estão contemplando, sob o símbolo gracioso da aroça, o cônjuge divino, Jesus.
A fragrância das suas perfeições atrai os nossos corações atrás dele. Comunhão. Jerusalém, que é construída como uma cidade, que é compacta em conjunto, pois lá as tribos subiram, as tribos do Senhor, para louvar o teu nome, ó Senhor. O mistério divino do pão da vida foi trazido diante de nós, para que possamos acreditar e amá-lo. A Igreja, portanto, na pós-comunhão, reza para que possamos ter a graça de receber este mistério de agosto com respeito e a preparação cuidadosa. Pós-comunhão. Grão-te, imploramos-te, ó Deus misericordioso, que possamos respeitar sinceramente, e receber com fé os teus mistérios sagrados, com os quais nos alimentas diariamente. Através, etc. O segundo e terceiro segredos são dados no primeiro domingo da Quaresma. Vésperas. Os salmos e antífones são dados mais cedo no volume. Capítulo 1. Gálatas 4. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, o por uma mulher bonde, e o outro por uma mulher livre. Mas aquele que era da mulher ligação, nasceu de acordo com a carne, mas ele, pela mulher livre, estava por promessa. Que coisas são ditas por uma alegoria? O hino e o versículo são dados mais cedo no volume. Antífon do Magnificat. Jesus subiu, portanto, para uma montanha, e lá se sentou com seus discípulos. Vamos rezar. Grão-te, suplicamos-te, Deus Todo-Poderoso, que nós, que somos justamente aflitos de acordo com os nossos deméritos, podemos ser aliviados pela tua graça reconfortante. Através, etc. Pedimos emprestadas as seguintes estrofes do Triodion da Igreja Grega. Estão em consonância com o gabinete de hoje, e com os sentimentos que devemos ter no domingo de Quaresma. Imin. Dominica é quarta. Jejunorum. Passamos metade da nossa viagem através do santo jejum. Vamos, então, como nos cabe, alegremente completar o que resta. Untemos as nossas almas com o óleo das boas obras, para que possamos ser dignos de celebrar os sofrimentos divinos de Cristo, nosso Senhor, e de sermos trazidos à sua venerável e sagrada ressurreição. Jesus, aquele que plantou a videira e contratou os trabalhadores, está perto. Venha, corajosos mais rápidos. Vamos receber a recompensa, para aquele que nos paga, é rico e misericordioso. Depois dos nossos trabalhos curtos, ele retribuirá as nossas almas com a sua misericórdia. Ó Deus, tu dador da vida, abriu-me o portão da penitência. O meu espírito mantém a vigilância no teu templo sagrado, mas o templo da carne, que tenho de levar comigo, está profanado com muitos pecados. Tenha piedade de mim, não obstante, e na tua eterna misericórdia, purifica-me. Venha, vamos, que estão na videira mística, produzir frutos de penitência. Aqui a trabalhar, que a nossa festa seja, não na carne e na bebida, mas na oração e no jejum e boas obras. Nosso Senhor, sendo satisfeito com o nosso trabalho, pagar-nos-á com isso, pelo que Ele, o único Deus, rico em misericórdia, nos perdoará a dívida dos nossos pecados. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Gueranger.